Olá, galera do canal Ciência Ensinando Biologia, tudo bem com vocês? A gente vai ver uma aula aqui sobre DNA, né? Vamos entender como a molécula de DNA ela é estruturada, como ela é formada. Bom, eu acho que vocês devem conhecer bastante, né? Já ouviram falar sobre o DNA, que é conhecida como a molécula da vida. É realmente uma molécula muito famosa. Os programas aí utilizam essa molécula, né, nos exames de extração de DNA para ganhar audiência, e acreditem, esses programas realmente ganham audiência quando fazem a extração de DNA, quando mostram o resultado. E o DNA ele tem uma grande importância para todos os seres vivos, né? Porque no DNA existem sequências de bases nitrogenadas e muitas sequências dessas formam os genes. Esses genes vão ser transcritos em RNA, que depois vão ser traduzidos em DNA, aliás, traduzidos em proteína, e essas proteínas, certo? Elas vão conferir características únicas para as espécies existentes no planeta, ok? Também essas proteínas vão montar, né? Vão regular toda a montagem dos organismos vivos. Então, o DNA é realmente a molécula da vida, é uma molécula muito importante. Vocês devem ter visto já nos livros didáticos e na internet, enfim, essa imagem aqui ou imagem similar a essa. Essa imagem é a molécula de DNA, essa figura aqui é a molécula de DNA e ela é formada por duas cadeias polinucleotídicas unidas através de pareamentos de base, ok? A gente vai entender como cada cadeia dessa é formada e como ocorre o pareamento de bases. Galera, a molécula de DNA ela é um polinucleotídeo, tá? Isso significa que ela é formada por vários nucleotídeos. Outra coisa, por ela ser um polinucleotídeo, ela é um polímero. Se o polinucleotídeo é um polímero, então o nucleotídeo é o monômero da cadeia de DNA, ou da molécula de DNA. E quem é o monômero do DNA? O monômero do DNA, como eu já disse, é o nucleotídeo, e ele é formado da seguinte forma, por uma base nitrogenada, que existem 4 delas no DNA, por um açúcar, que nesse caso é desoxirribose, e por um grupo fosfato. Isso aqui é o nucleotídeo. Quando você tem base nitrogenada ligada ao açúcar apenas, você tem um nucleosídeo. O nucleosídeo ligado ao grupo fosfato forma, por sua vez, o nucleotídeo monômero do polímero DNA. Bom, a base nitrogenada, galera, está sempre ligado ao carbono 1 do açúcar. Aqui está o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, onde o grupo fosfato se liga. Tá ok? Bom, aqui você tem a dupla hélice, tá? E essa dupla hélice, ela lembra o quê? Lembra uma escada em espiral, onde aqui nessa parte mais externa lembra o corrimão e a parte mais interna, que são os pares de base, lembra os degraus da escada. Bom, eu vou explicar a vocês agora como é que é formado esse corrimão. Esse corrimão é chamado também de cadeia principal açúcar-fosfato. E as ligações, tá, são ligações do tipo fosfodiéster. Como é esta ligação? Vamos ver esse slide aqui. Ó. Eu grifei ou destaquei os nucleotídeos individualmente da cadeia aqui à esquerda. Um nucleotídeo, 2, 3 e 4. Esse fósforo aqui pertence a este primeiro nucleotídeo, né? E ele está ligado ao açúcar através do carbono 5. Ele se liga ao outro nucleotídeo, né? Então ele vai fazer com que este primeiro nucleotídeo se ligue ao segundo nucleotídeo, se ligando, está repetindo demais o se ligando, né? Unindo-se ao carbono 3 do segundo nucleotídeo. Esta ligação entre fosfato ligando um açúcar ao outro se chama ligação fosfodiéster. E essa ligação fosfodiéster ao longo da cadeia polinucleotídica, né, vai unindo os nucleotídeos, formando um esqueleto de fosfato desoxirribose. Fosfato
desoxirribose. Então, veja, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato. Ligação fosfodiéster, um fosfato ligando dois açúcares. Bom, então, essa ligação fosfodiéster vai formar a cadeia principal, chamada cadeia principal açúcar-fosfato, que é o corrimão aqui, ó, da molécula ou da cadeia polinucleotídica. Como vocês devem ter visto aqui, outra coisa, né, sobre a cadeia polinucleotídica é que existe as regiões terminais, as extremidades, né? Aí aqui você tem 5' terminal, 3' terminal. Por que 3' e 5' terminal? Aqui vai ser o último nucleotídeo da molécula, tá? O último nucleotídeo da extremidade. Então, aqui está o fosfato ligado à extremidade, né, ao carbono 5 do açúcar. Então, é por isso que é 5' terminal. Nessa outra extremidade está também o último nucleotídeo. E essa extremidade onde se liga o fosfato, ó, do outro nucleotídeo, né, se aqui tivesse outro nucleotídeo, o fosfato vai se ligar aqui, ó, no carbono 3. Como aqui é o último nucleotídeo, não pode entrar outro aqui. Então, essa extremidade, né, onde tem o carbono 3, vai formar a extremidade 3' terminal. No outro lado da cadeia, né, essa cadeia aqui à direita, você pode ver que as extremidades estão invertidas. Isso faz com que as fitas elas sejam antiparalelas. Então, uma caminha, né, falando de cima para baixo, na direção 5', 3', e a outra caminha de 3' a 5', ou seja, são fitas antiparalelas. Outra coisa, as fitas elas estão sendo unidas por esses tracejados aqui, não é? Estes tracejados são ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, diferente das ligações fosfodiéster, são interações eletrostáticas. Aqui não ocorre compartilhamento de elétrons. Na ligação aqui fosfodiéster ocorre compartilhamento de elétrons. Então, aqui, para você romper essas ligações aqui, você precisa de mais energia para romper do que romper as ligações de hidrogênio. É mais fácil romper a ligação de hidrogênio. Bom, nesse caso você tem uma base aqui ligada a outra base por duas ligações de hidrogênio. E aqui, essa base ligada a essa outra base por 3 ligações de hidrogênio. Aqui também existe uma questão de facilidade de quebrar essas ligações. É mais fácil quebrar o pareamento entre essas duas bases aqui, porque só existe 2 ligações de hidrogênio, do que essa daqui, que tem 3 ligações de hidrogênio. Eu estou falando isso porque lá na frente, quando a gente for falar da replicação do DNA, essa estrutura aqui, né, esse pareamento de base com 2 ligações de hidrogênio vai fazer toda a diferença na explicação. Vocês vão ver no futuro por quê. Bom, voltando a esse slide e explicando agora sobre o pareamento de bases, a gente tem 4 tipos de nucleotídeos. Isso porque existem 4 tipos de bases. E essas bases são classificadas em 2 categorias. As purinas, que é a adenina e guanina, e são sua estrutura, né? Sua fórmula estrutural é formada por 2 anéis. E a pirimidina, que é a timina e citosina. No caso do DNA, só é essas duas. A uracila pertence ao RNA, não vou entrar em detalhe. E a timina e citosina a sua estrutura é formada apenas por um único anel, ó, timina e citosina. Bom, ao estudar as bases nitrogenadas, percebeu-se que existe uma relação entre o número de guaninas e o número de citosina, que são iguais, e de adenina, que é igual com o de timina. Logo, sabe-se que guanina se pareia sempre com citosina e adenina se pareia sempre com timina. Tá? Uma forma de lembrar isso aqui é que as letras redondas elas se pareiam entre si. Ó. O G, as letras arredondadas. Ó. Outra forma, se você lembrar que G se pareia com citosina, obviamente, adenina se pareia com timina por exclusão. Outra forma
é lembrar de dois grandes cantores famosos, Gal Costa, ó, G com C, Gal Costa, e adenina com timina, Aguinaldo Timóteo, A com T. Então é sempre assim. Guanina e citosina se ligam através de 3 ligações de hidrogênio, enquanto que timina e adenina com 2 ligações de hidrogênio. Bom, as bases nitrogenadas, como elas obrigatoriamente se pareiam uma com a outra, né, tem o seu pareamento definido, ou seja, adenina sempre com timina e guanina sempre com citosina, se você tiver a sequência de bases de uma cadeia, obrigatoriamente você consegue, né, saber a sequência do pareamento, aliás, a sequência da outra cadeia. Por quê? Porque como a adenina sempre se liga ou sempre se pareia com timina, da mesma forma que guanina sempre se pareia com citosina, citosina sempre com guanina, timina sempre com adenina, citosina com guanina, citosina com guanina. Então, você sempre vai saber, se você tiver uma fita, né, uma cadeia polinucleotídica, sempre você será capaz de saber a sequência da outra cadeia, porque elas são cadeias ou fitas complementares, né? As bases nitrogenadas, elas são complementares. Existe sempre uma base que complementa a outra e vai ser sempre assim. E aí é fácil de descobrir a cadeia ou descobrir a outra cadeia a partir de uma primeira, tá ok? Bom, então vocês já sabem, né? As fitas são complementares e antiparalelas. Bom, galera, a minha aula fica por aqui. Eu espero ter contribuído e ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. Deem uma olhada lá no canal Ciência Ensinando, aliás, no canal Ciência Ensinando Biologia. Visitem o blog cienciaensinandobiologia.com. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!